Saudações rubro-negras a toda a nação esportana. Sport empata de novo e a crise só aumenta. O 0-0 contra o Bahia na Ilha do Retiro foi só mais um capítulo da temporada desastrosa do Sport. Agora, já são 19 jogos sem saber o que é vencer. E parece que o time inventa novas formas de sofrer a cada rodada. Ainda existe um fiapo de esperança. Claro. O elenco acredita numa virada milagrosa para escapar do rebaixamento. E a torcida fiel como sempre continua lotando o estádio. Mas a realidade é dura. O que resta para o Sport em 2025 é tentar minimizar os estragos e recuperar um pouco de dignidade. Os dados mostram o tamanho do desastre. Daniel Paulista, técnico atual, tem um aproveitamento de 16,6%, 3 pontos em 6 jogos. Pepa, antes dele, fez 9%, 2 em 7. E Antônio Oliveira, apenas 8%, 1 em 4. São números vergonhosos. O time até melhorou um pouco com Daniel, mas ainda está longe do suficiente. Como ele mesmo disse, não sabemos o que vai acontecer, mas estamos competindo, lutando em todas as partidas. Só que, no momento, a única vitória que o torcedor tem é ouvir que o time pelo menos brigou. Gols perdidos cara a cara com o goleiro, falhas incríveis dentro da área, vantagens desperdiçadas. O Sport vive no limite entre a esperança e a frustração. E com cada rodada que passa, fica claro, o martírio da torcida não tem data para acabar. Enquanto isso, o que resta é torcer por um milagre ou se preparar para o pior. Esse é o Minha Seleção é o Sport, o seu canal de notícias e tudo sobre o maior do Nordeste. Fica com a gente que você vai ficar por dentro de tudo que rolou na partida de sábado entre Sport e Bahia pelo Brasileirão, ao começar pela coletiva pós-jogo do técnico Daniel Paulista, que você confere agora, logo após a vinheta. Boa noite, Daniel. Boa noite. É complicado, né? Chegar mais uma vez aqui, mais um jogo sem vencer. Queria me ater a uma das palavras do Derek na saída de campo. Ele disse que a gente vai lutar até o final e ver no que vai dar. O que, na tua concepção, até numa avaliação, você que está vivendo o dia a dia, o que seria isso, Daniel? O que vai dar? É algo que o Sport já enxerga muito distante, a permanência, mas que não vai desistir, obviamente. O que é que passa agora na tua cabeça e o que é que está acontecendo no vestiário com o time se doando tanto, chegando muitas vezes muito próximo do gol ou da vitória, como na semana passada, e essa vitória não vem? Obrigado. Bom, boa noite. Eu acho que primeiro assim, a gente tem que falar sobre o jogo, né? Mais uma vez, acho que hoje o jogo nós não tivemos a superioridade que tivemos contra o Santos, mas já era esperado pela capacidade e a qualidade do adversário que tivemos hoje. Acho que o Bahia não está na quarta colocação à toa. Para mim é um dos melhores elencos e das melhores equipes da competição. E o Sport novamente fez um jogo bastante equilibrado. Claro que a gente sabia que o Bahia teria mais posse de bola, rondaria mais o nosso gol, em virtude dessa capacidade, desse entrosamento que já existe há um certo tempo. Mas o Sport novamente se mostrou equilibrado, organizado, dentro de uma estratégia de jogo de transição rápida e pegando o contexto geral do que foi o jogo, as melhores oportunidades ainda foram nossas, apesar do Bahia ter tido mais posse de bola, mas as grandes oportunidades dentro da partida foram do Sport. Claro que nós não tivemos a capacidade e a frieza para aproveitar e encontrar, quem sabe hoje, a primeira vitória. Claro que também nós entendemos que o momento é muito difícil com relação à classificação, nós temos que ser claros e realistas quanto a isso, mas aqui dentro nós temos trabalhado o jogo a jogo, né? Trabalhamos o jogo do Bahia da melhor forma possível e agora vamos novamente virar essa página e focarmos no jogo do Grêmio, que é o que nós temos pela frente, né? O que vai acontecer lá no futuro, eu não sei, ninguém sabe, ninguém tem essa capacidade de saber o que vai acontecer. Agora o Sport está competindo, o Sport está lutando, ele está disputando as partidas, na minha visão, desde que nós assumimos de igual para igual todos os jogos nós jogamos de igual para igual. Não vi em nenhum momento, em todas as partidas, superioridade do adversário em cima da nossa equipe. Talvez em pouquíssimos momentos, mas infelizmente nós reconhecemos que nós estamos carregando um peso grande
que tem dificultado, talvez, nas tomadas de decisão, tanto ofensiva quanto defensivamente, para que a gente ainda não tenha encontrado a vitória nessa trajetória que estamos aqui no comando da equipe. Daniel, boa noite. Hoje você deixou paciência, né, fora da lista. Eu queria entender como é que você está pensando nessa disputa para o ataque. O Derek, que é o ponta de origem, mas também pode jogar como centroavante, vem sendo utilizado por você. Tem o Pablo também. O que é que você vem pensando para esse esporte de futuro, né? E se você também pensa em saídas, porque querendo ou não, hoje você tem 4, né? Centroavantes ou 3 mais o Derek no elenco, além dos reforços que ainda estão chegando. Não, eu acho que eu não posso trazer todos os jogadores para a relação, né? Nós temos um limite. Dentro desse limite, nós temos que tentar prever da maneira como o jogo vai se desenvolver em várias variáveis. E dentro dessas possibilidades, claro que hoje nós temos, contando com o Derek, que está executando bem a função de atacante hoje, nós temos 4 centroavantes, né? E isso, numa escolha que nós temos que fazer por eliminação, claro que em determinados momentos alguns vão ter que ficar de fora, não só o centroavante, mas em outras posições também, em determinado momento. Eu acho que isso é uma coisa natural dentro do futebol. E muito das escolhas vão em cima do rendimento, daquilo que a gente vê no jogo e no treinamento. Hoje, as opções têm sido essas, mas claro que isso é avaliado dia a dia, com treino, com jogos, e pode mudar a qualquer momento. Daniel, boa noite, Thiago, todo mundo aqui com a gente, todos os colegas. Daniel, a gente vê essa evolução, como você fala, eu acredito que até numa média geral no jogo de hoje o Sport foi até superior ao Bahia, buscando chances, principalmente no segundo tempo. No entanto, essa questão da ausência da vitória, ela tem pesado cada vez mais a cada rodada. E por mais que não seja um fardo seu e de outros jogadores que estão chegando agora, acaba sendo também contada a história da temporada desse jeito. Então, o que eu queria te perguntar é o quão frustrante e como manejar, lidar com essa frustração como gestor de grupo também, para além de treinador, o quão frustrante é ver o trabalho acontecendo no campo, a equipe evoluindo, mas esse resultado não acontecendo. Até certo ponto chega a ter uma frustração, porque da maneira como a equipe vem atuando contra os grandes adversários, nós fizemos uma bela partida contra o Botafogo, que foi muito bem no Mundial, nós fizemos uma boa partida contra o Santos, nós fizemos hoje contra o Bahia, que é o 4º colocado, uma equipe elogiada por todos. Também um jogo bastante equilibrado contra o nosso adversário. Mas a vitória não veio. Agora, nós temos que ter a consciência do trabalho que a gente está desenvolvendo. Nós pegamos um trabalho na sua metade, vamos dizer assim, que precisava e precisam ainda de mudanças, de ajustes. Esses ajustes eles estão acontecendo. Ao mesmo tempo, o time vem evoluindo. E isso mostra que o trabalho no dia a dia tem sido satisfatório. Acho que as contratações que nós fizemos trouxeram características e qualidades à nossa equipe que estávamos precisando, jogadores que ainda já estão apresentando uma boa capacidade dentro do jogo, mas que tem ainda, na minha visão, não só eles, mas como vários outros atletas que estão jogando, sempre a busca pela melhora. Mas não é fácil. Eu reconheço para você que não é fácil, porque joga bem, faz jogos interessantes, né, bem disputados, oportunidades, mas não está conseguindo vencer. E isso é uma dificuldade também que nós temos que lidar com ela no nosso dia a dia. Mas, de uma maneira geral, a resposta tem sido positiva pelos atletas, porque se os atletas não estivessem reconhecendo o trabalho, o desenvolvimento dele, talvez as apresentações elas não estivessem no nível que estão, né? Então, é em cima disso que a gente está a cada dia trabalhando, de buscar melhorar, de buscar evoluir. Agora vamos focar no Grêmio e tentar ser melhor do que nós estamos sendo nessas últimas partidas, tentando sempre aproveitar melhor as oportunidades, né? As oportunidades que acabam acontecendo, e hoje foram oportunidades claras de gol, né? De frente a frente com o goleiro, e não conseguimos. Lá atrás conseguimos, fomos eficientes, fomos consistentes, porque seguramos um ataque extremamente qualidade e capacitado, mas hoje ofensivamente nós não conseguimos romper essa barreira que tivemos ali. Boa noite. Daniel, boa noite. Queria te perguntar até de uma forma um pouco repetitiva, né? Mas a gente viu contra o Santos, viu também contra o Botafogo, viu hoje novamente que o Sport criou chances para sair com a vitória, né? Vou definir como jogos, abre aspas, ganháveis. Mas o time pecou novamente
capacidade para definir, né? E aí eu te pergunto, porque existe muito uma teoria, né, de que o papel do treinador é fazer com que os mecanismos de chances sejam criadas, né? Definir já não é com ele. Mas eu preciso perguntar, até onde vai o papel do treinador para fazer com que esses gols minimamente sejam perdidos, né? Não sejam tão perdidos assim, né? E uma última pergunta só, durante a semana o Sport recebeu uma proposta pelo zagueiro Chico, né? Queria te perguntar como é que, se ele teve algum tipo de conversa com você para uma possibilidade de saída, se ou não, como é que foi isso aí? Não, sobre essa situação, assim, eu particularmente não me envolvi, não sei em que ponto está. O foco foi o jogo, o que a equipe precisava trabalhar. É claro que a tomada de decisão dentro de uma partida ela é muito individual do atleta, né? Nós temos que dar, como você mesmo colocou, mecanismos de movimentação, de estratégias táticas para que as oportunidades elas sejam criadas. E isso tem acontecido, tá? De uma maneira geral, o nosso time tem produzido oportunidades. Isso tem acontecido em praticamente todos os jogos. Contra o Vitória e contra o Santos, nós aproveitamos duas. Nos outros jogos também não conseguimos e temos que continuar trabalhando, principalmente a tomada de decisão final, com repetição, trabalho de finalização, que é o que tem sido feito. Hoje, especificamente, tem um lance que é muito claro para mim. Por exemplo, aquela oportunidade que o Derek teve no primeiro tempo, se você pegar da onde ela surgiu do tiro de meta. E foi uma bola que transitou pé em pé de todos os jogadores fazendo movimentos trabalhados durante a semana. E o Derek estourou na cara do gol e o goleiro do Bahia fez uma belíssima defesa. Então, assim, a gente enxerga trabalho, a gente enxerga mecanismos que estão funcionando, que estão evoluindo. Agora, nós temos que continuar trabalhando para que na tomada de decisões finais a gente consiga ter mais frieza, tranquilidade para aproveitar melhor essas oportunidades. Professor, boa noite. Marília, Boa noite. Portal Rádio Notícias. Professor, a comissão técnica planeja fazer de diferente para mudar esse cenário, porque está chegando ao fim o primeiro turno. E aí o Sport precisa correr atrás de todo esse prejuízo. Então, o senhor tem algum planejamento, alguma estratégia, alguma mudança de elenco aí que pode acontecer ou não? Muito obrigada. Não, eu vejo que, assim, ajustes nós fizemos de uma forma mais maior, né, no início do nosso trabalho ali durante a paralisação. Claro que algumas situações, né, nós temos agora o Aderlan que deve estar chegando também para compor o nosso elenco, já que hoje a gente está com o Matheus que vem evoluindo, né? Mas a chegada do Aderlan para dar mais consistência ao setor, já que a gente tem trabalhado com o Berril, que é um atleta da categoria de base, tem frequentado aí até o banco de reserva, mas é um atleta que precisa se desenvolver, precisa ganhar mais condição, mas para ele individualmente, nós estamos fazendo um trabalho com a base muito importante, né? Quase todos os jogos nós temos 1, 2, 3 atletas ali. E essa vivência de vestiário, vivência de um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, já é um ganho de experiência. Mas para o nosso momento, ainda é uma situação que a gente tem que ter um trabalho maior com esses atletas. Então, assim, ajustes pontuais possam ser que venham a acontecer ainda para o futuro, mas de uma maneira clara, hoje nós estamos trabalhando com aquilo que a gente tem em mãos. Professor, boa noite. Eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre o Rodrigo Atencio, né, que é um jogador que a torcida pedia bastante que ele fosse mais utilizado com a sua chegada. Ele acabou sendo mais utilizado, mas a impressão que eu tenho é que ele ainda está um pouco fora do ritmo do time. Então, quando ele entra, ele acaba estando um pouco mais lento no campo. E queria que o senhor falasse também sobre o Barleta, né, que é um jogador que, no momento mais difícil do esporte, antes da sua chegada, ele vinha tendo bons desempenhos, mas com a sua chegada ele acabou tendo uma queda, né? Não pela sua chegada, mas ele acabou tendo uma queda de produção. Queria que você falasse individualmente sobre esses dois jogadores. Obrigado. Não, eu acho que você já traduziu, acho que tanto um quanto o outro são excelentes profissionais, se dedicam, têm trabalhado muito, mas eu acho que bons momentos e ruins, eles fazem parte da vida de um atleta e principalmente no nosso momento atual, é compreensível essa alternância de momentos, né? É justificável, né? Porque não é fácil você entrar, às vezes, criticado ou, às vezes, pressionado, mas são atletas que são capacitados e podem nos ajudar, não tenho dúvida, né? Reconhecemos que talvez não seja o melhor momento de ambos, mas confiamos e vamos continuar trabalhando para que eles reencontrem o seu melhor futebol. Esperamos que já na próxima partida, claro que isso é uma coisa do dia a dia, jogo a jogo, mas vejo que eles têm o mais importante, que é potencial.
né? Agora tem que tentar traduzir esse potencial dentro de uma forma mais prática dentro dos jogos e esperamos e contamos que isso aconteça na sequência do trabalho. Boa noite, professor. Thaís Filgueira, do Mosaico Esportivo. Na última partida do Bahia, o Rogério ele poupou diversos jogadores contra o Retrô, diferente do que ele fez hoje. Isso foi esperado, foi estudado? A escalação seria a mesma, se ele tivesse poupado ou não? Não, nós já esperávamos essa equipe, né? Porque é a equipe base que vinha atuando, né? Como nos jogos principais da equipe do Bahia. Então, assim, não nos causou surpresa. Claro que a única dúvida que nós tínhamos era quem seria o substituto do Eric Pulga. Ele entrou com o Iago hoje, né, que é um lateral, mas que também tem um setor ofensivo muito bom e poderia fazer essa função. Então, assim, acho que o Bahia veio com o melhor que ele tinha à disposição e encontrou um adversário também que o enfrentou de igual para igual, né, atacando, defendendo. Claro que criamos as melhores oportunidades, mas o Bahia também foi perigoso em alguns momentos, a gente reconhece isso, mas de uma maneira geral não houve nenhuma surpresa com relação às escalações. Daniel, boa noite. Já se falou muito a questão técnica, individual, a questão tática, você já mastigou bem. Mas como é trabalhar o grupo, sabendo de que o próximo jogo, por exemplo, você vai pegar a equipe do Grêmio? A questão da mentalização, a questão psicológica desse grupo, né? Como reagir sabendo que é no limite, não pode mais errar em momento algum e vai ser sempre um adversário pior que o outro, né? Porque a primeira divisão, essa é a realidade. Como você disse, a realidade nossa ela é dura no sentido de você, a toda rodada, a todo jogo, você tem um grande adversário pela frente, né? Você sempre vai ter uma equipe de muita qualidade, um elenco de muita capacidade. O próprio Grêmio, apesar de na classificação não estar nas melhores colocações, mas é o Grêmio, né? É um elenco também recheado de bons atletas, capacitados. E nós vamos trabalhar novamente o nosso dia a dia, nos recuperarmos, nos levantarmos novamente para que chegar em Porto Alegre e fazer mais um jogo competitivo, um jogo bem disputado, de igual para igual, tentando continuar defensivamente com a mesma força e a solidez defensiva que nós tivemos hoje e, claro, não abdicando de atacar em momento nenhum, né? Continuando buscando as oportunidades e nessas oportunidades ter mais tranquilidade, frieza, para ter uma definição melhor das jogadas e, consequentemente, aproveitar e ter um melhor resultado. Sport e Bahia fizeram um jogo disputado neste sábado, na Ilha do Retiro, pela 18ª rodada do Brasileirão, mas o clássico nordestino acabou sem gols. O empate em 0-0 deixou os dois times frustrados. O Leão continua sem saber o que é vencer na Série A e o tricolor perdeu a chance de se firmar no G4. O Bahia teve as melhores oportunidades, com William José, Caio Alexandre, Juba e Kaique assustando a defesa rubro-negra. Já o Sport respondeu com Derek, Barleta, Léo Pereira e Igor Cariús, mas nenhum dos times conseguiu balançar as redes. Com o resultado, o Bahia chegou a 29 pontos e segurou a 4ª posição, ficando a 2 pontos do Bragantino, que ainda joga neste domingo. Já o Sport, o time só piora sua situação. Já são 16 jogos sem vencer no Brasileirão. E agora, bateu o recorde negativo de 19 partidas sem vitória entre os times das principais ligas do mundo. Com apenas 6 pontos, o Leão segue na lanterna, enquanto o Vasco, que perdeu para o Mirassol sábado, tem 15. No próximo domingo, Dia dos Pais, o Sport visita o Grêmio às 20h30. Já o Bahia recebe o Fluminense no sábado, às 21 horas. Luciano Juba, que saiu do Sport em 2023 em meio a polêmicas, voltou à Ilha do Retiro pelo Bahia e foi vaiado a cada toque na bola. Ele quase marcou, mas o goleiro Gabriel fez uma grande defesa e garantiu que a lei do ex não pegasse no Recife. O Bahia controlou o jogo no primeiro tempo, criando as melhores chances com Everton Ribeiro e Jean Lucas. William José quase abriu o placar com um chute rasteiro, Iago desperdiçou uma chance clara e Caio Alexandre também assustou de fora da área. O Sport, por sua vez, tentou jogar no contra-ataque. Derek obrigou Ronaldo a fazer uma grande defesa e Barleta perdeu um gol incrível dentro da pequena área. O Bahia continuou melhor no segundo tempo, mas o ritmo caiu em parte porque o time pareceu conformado com o empate.
William José tentou um voleio, Ademir, Juba, Kaique e Lucho Rodrigues chegaram perto do gol, mas Gabriel segurou tudo. O Sport ainda teve uma chance de ouro com Léo Pereira, que de frente para o gol, chutou por cima. No fim, o 0-0 prevaleceu e a torcida rubro-negra segue sem comemorar uma vitória. E você, torcedor? O que achou de mais um empate do Sport nesse campeonato? Deixe sua opinião nos comentários. Ela é muito importante para nós. E não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com outros apaixonados pelo esporte. Eu sou Alexandro e essa foi mais uma análise de mais uma partida sem vitória do Sport no Brasileirão. Um abração e até o próximo vídeo. Pelo Sport tudo, sempre!